Olá, bem-vindo ao canal Vivendo a Vida. A procura por uma resposta plausível, pelo sentido da vida. Vem dos primórdios da humanidade até os dias de hoje. A questão do sentido da vida talvez seja aquela que preferimos não perguntar, por medo da resposta ou da falta dela. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que nós, a humanidade, somos a criação de uma entidade sobrenatural chamada Deus, que Deus teve um propósito inteligente ao nos criar, e que esse propósito inteligente é o sentido da vida. O sentido de vida defendido pelo escritor japonês é que todo dia é o ponto de partida do renascimento. E a tristeza é justamente porque hoje é apenas um dia assim, amanhã, continuaremos a aproveitar a vida. A vida é uma corrida de longa distância, mas este jogo é invencível. Na segunda metade da minha vida, quero correr com minha postura. Todas as manhãs, quando acordo, digo bom dia para o meu gato, depois preparo o café da manhã para ele, abro as janelas, toco música, rego os vasos de plantas na varanda e faço chá preto para mim. Eu começo meu dia assim todos os dias, exceto quando estou viajando. Minha hora favorita do dia é de manhã. Seja ensolarado ou chuvoso, não importa qual seja o seu humor, você pode sentir que é importante poder saudar a manhã assim. Às vezes o quarto está arrumado, e às vezes há um resquício da noite anterior, ou seja, nada de arrumação. Seja acordar revigorado ou um pouco dolorido por dentro, para mim, são as duas coisas. Uma nova manhã. Quando eu era jovem, nunca pensei que um dia meu tempo chegaria ao fim, mas isso é juventude e privilégio da juventude. Talvez por causa desse relacionamento. Eu me sinta desconfortável o dia todo, me preocupo com o futuro, trabalhe duro, mas também me sinta desconfortável ao mesmo tempo. Depois de descobrir que o tempo na vida é limitado, comecei a ter esperança de viver cada dia com seriedade. Levou apenas uma quantidade considerável de tempo para finalmente ter tal experiência. Porque após a descoberta, um período de tempo deve passar antes que o corpo e a mente possam realmente aceitá-la. O que devo fazer quando ficar mais velho? O que devo fazer se ficar doente? Todos ficarão perturbados com isso, mas ninguém pode prever o que acontecerá no futuro. As preocupações que você terá depois dos 60, a ansiedade que enfrentará depois dos 70. Mas nem sabemos se vamos viver até os 60 anos, ou se podemos viver mais de 60 anos. Então, eu disse a mim mesmo para não pensar no futuro com preocupação e ansiedade, o hoje vai se acumulando, e vira uma semana, depois um mês, um ano. Embora seja impossível prever o que vai acontecer em um ano, você pode escolher viver o hoje e esse momento ao máximo. Já sei que nem todos os dias da vida serão felizes, e também sei que há momentos em que não posso ser feliz. Mesmo em momentos como este, é só porque hoje acontece de ser um dia assim. Deixe-se terminar o dia com a sensação de que hoje também foi bom e espere sinceramente por uma nova manhã. Não pensar demais no futuro. Não sem pensar. Pense nisso, mas não se preocupe. Tudo vai com o fluxo, o barco se endireitará naturalmente quando chegar à ponte. E quando o barco chegar à ponte, tente fazê-lo reto. Para fazer isso, você deve se sentir bem todos os dias e viver bem. Pense com cuidado, você deve levantar sua própria perspectiva para observar e fazer planos gerais. Mas deve ser capaz de prestar atenção a esses pequenos detalhes e antecipar possíveis situações um passo à frente. A velocidade deve ser rápida o suficiente para acompanhar o mundo. É importante entender no ritmo de sua mente. Estar pronto para responder a qualquer situação imediatamente e, mais importante,
ter um coração grande o suficiente para acumular pressão constante e grande o suficiente para acomodar emoções e vozes. Não proponho ensaiar os argumentos já usados a favor e contra a existência de Deus. E muito menos tomar partido. Mas mesmo que Deus exista, e mesmo que Ele tenha um propósito inteligente ao nos criar, ninguém sabe realmente qual pode ser esse propósito, ou se é especialmente significativo. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia de um sistema fechado, incluindo o próprio universo, aumenta até o ponto em que o equilíbrio é alcançado, e o propósito de Deus ao nos criar, e, de fato, toda a natureza, pode não ter mais existido. Grandioso do que catalisar esse processo, assim como os organismos do solo catalisam a decomposição da matéria orgânica. Se nosso propósito dado por Deus é agir como dissipadores de calor supereficientes, então não ter nenhum propósito é melhor do que ter esse tipo de propósito, porque isso nos liberta para sermos os autores de nosso propósito ou propósitos e, assim, liderar de forma verdadeiramente digna e vidas significativas. Na verdade, seguindo essa lógica, não ter nenhum propósito é melhor do que ter qualquer tipo de propósito pré-determinado, até os mais tradicionais e edificantes, como servir a Deus ou melhorar nosso karma. Em suma, mesmo que Deus exista, e mesmo que tenha tido um propósito inteligente ao nos criar, e porque deveria ter tido, não sabemos qual seria esse propósito e, seja ele qual for, preferiríamos ser capazes de prescindir dele, ou pelo menos ignorá-lo ou desconsiderá-lo. Pois, a menos que possamos ser livres para nos tornarmos os autores de nosso próprio propósito ou propósitos, nossas vidas podem ter, na pior das hipóteses, nenhum propósito e, na melhor das hipóteses, apenas algum propósito insondável e potencialmente trivial que não é de nossa própria escolha. Você ou outros podem objetar que não ter um propósito pré-determinado é, na verdade, não ter nenhum propósito. Mas isso é acreditar que, para que algo tenha um propósito, ele deve ter sido criado com esse propósito específico em mente e, além disso, ainda deve estar servindo ao mesmo propósito original. Há muitos anos, visitei os vinhedos de Chanteloup-du-Pape, no sul da França. Uma noite, peguei uma pedra arredondada chamada Guélat que levei de volta para Oxford e usei como suporte para livros. Nos vinhedos de Chanteloup-du-Pape, essas pedras servem para capturar o calor do sol e liberá-lo de volta ao frescor da noite, ajudando as uvas a amadurecer. Claro, essas pedras não foram criadas com este ou qualquer outro propósito em mente. Mesmo que tivessem sido criados com um propósito, quase certamente não seria para fazer um bom vinho ou servir como suporte para livros. Naquela mesma noite, durante o jantar, fiz meus amigos provarem às cegas uma garrafa de Bordeaux, um truque maligno, já que estávamos no Ródano. Para disfarçar a garrafa, coloquei-a em um par de meias. Ao contrário do Guélat, a meia tinha sido criada com um propósito claro em mente. Embora muito diferente, embora não estritamente incompatível, daquele que veio assumir naquela noite alegre. Você ainda pode objetar que falar sobre o significado da vida não está aqui nem ali porque a vida é meramente um prelúdio para alguma forma de vida eterna após a morte, e este, se você quiser, é o seu propósito. Mas posso reunir pelo menos 4 argumentos contra essa posição. Não está nada claro que exista, ou mesmo que possa existir, alguma forma de vida eterna após a morte que implique a sobrevivência do ego pessoal. Mesmo que houvesse tal vida após a morte, viver para sempre não é um propósito em si. O conceito de vida após a morte apenas desloca o problema para uma remoção, levantando a questão: qual é então o propósito da vida após a morte? Se a vida após a morte tem um propósito pré-determinado,
Novamente, não sabemos o que é isso e, seja o que for, preferimos poder passar sem ele. A confiança em uma vida eterna após a morte não apenas é a questão do propósito da vida, mas também nos dissuade ou pelo menos nos desencoraja de determinar um propósito ou propósitos para o que pode ser a única vida que temos. Ser a brevidade ou o finitude da vida humana que lhe dá forma e propósito, um argumento associado ao filósofo Bernard Williams. Então uma vida eterna após a morte não pode, por si só, ter qualquer propósito. Então, se Deus existe ou não, se Ele nos deu um propósito ou não, e se existe ou não uma vida eterna após a morte, é melhor criarmos nosso próprio propósito ou propósitos. Para colocar isso em termos sartreanos, ou existencialistas, enquanto para o Goethe é verdade apenas que a existência precede a essência. Para a meia é verdade tanto que a essência precede a existência, quando a meia é usada em um pé humano, quanto que a existência precede a essência, quando a meia é usada para um propósito não intencional, por exemplo, como uma luva de garrafa. Nós, seres humanos, somos como a pedra ou a meia, mas seja como for, é melhor criarmos nosso próprio propósito ou propósitos. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Aproveite e se inscreva no canal, para mais conteúdo de conhecimento. E que você encontre o sentido da vida.